E você que está chegando no canal agora, tá vendo isso aqui? Tá vendo? Vocês querem ver mais disso? Então faz o favor, não esquece de se inscrever, deixa o like no vídeo pra gente e ative o sininho nas notificações. Essa é a única maneira de você saber tudo de novo que a gente está fazendo e não perder nada. Comprou seu carro? Não vai me sair na rua sem seguro, certo? Se você assiste esse programa, nossa indicação são os nossos amigos da Franqueira Corretora de Seguros. Não há missão impossível quando o assunto é cobertura de seguro para eles. Acho que quem assiste a gente já deve estar cansado de saber do quanto nós elogiamos esta plataforma de automóveis. Mas R8 demais nunca é de menos, certo? E hoje nós estamos aqui basicamente graças aos nossos amigos da Pirovani Import, para prestar uma homenagem a carros gloriosos, lendários. O fim de uma era, os motores V10 aqui, tá acabando com a Euro 6. A questão é essa, por que nós estamos aqui na frente desses três R8s V10, ambos representantes de uma geração do carro? Porque a questão é quanto tempo mais a indústria automobilística vai permitir que carros com motores aspirados, girando mais de 8.000 RPMs, sejam fabricados de maneira que eles se adequem a normas de emissão de poluentes e consumo eficiente de combustível, certo? Eu já te falo, 2022, que a Audi está no facelift final do R8, será? Esses motores V10, V12 já era. E nós temos que tirar o chapéu para a Audi, porque sim, nos anos 2000 a Audi resolveu entrar de cabeça no assunto produção de um carro esportivo puro, certo? Que é uma decisão muito delicada, especialmente considerando o quê? Que a Audi é uma montadora que sempre fabricou carros de passeio sensacionais e que a proposta mais apimentada quando o assunto é esportividade eram os modelos RS, especialmente os RS peruas, o RS2, o RS4B5, o lendário RS6. Mas a Audi vem para revolucionar. Então assim, pensa que foi a empresa que trouxe o LED aqui pra gente. Isso aqui no caso é um R-Tronic, que é o manual automatizado de uma embreagem. Mas aí quando surgiu num V8, no caso, alguns anos antes, 3 anos antes, que era a ideia dos LEDs. Até o R8, o V8, a quantidade de LEDs que tinha é a quantidade de vitórias em Le Mans. Então era representado muito forte isso. Você via um R8 na época, era um alienígena passando, pelo menos à noite, né? Mas cabe notar o seguinte, um design limpo, atemporal e que até hoje é um carro moderno, certo? Mesmo esses primeiros aqui, com certeza. O R8 ele surge para o mercado mundial em mais ou menos 2006, 2007, inicialmente com uma versão V8, tá? 2 anos depois, lá na Europa em 2008, nós temos o lançamento da versão topo de linha, que é a V10, tá? E como é que a gente vai ilustrar isso para vocês? Nós temos aqui o R8 V10 de primeira geração, um carro que chegou no Brasil basicamente em 2009, tá? O que nós temos aqui debaixo do capô, meus amigos, é um motor 5.2 V10 aspirado com 525 cavalos para mais ou menos 56 kg de torque. Para o Brasil, o R8 V10 veio apenas com o câmbio R-Tronic. Como o William disse, câmbio de embreagem automatizado, porém uma única embreagem, certo? Tempo depois a gente vê aquele ali, que é um facelift ainda dentro dessa geração que a gente fala. Então é um S-Tronic, R-Tronic manual automatizado de uma embreagem. S-Tronic é o câmbio de dupla embreagem. O Corey não gosta que eu falo, mas é um câmbio que na verdade é estudado junto com as F, assim como o PDK, que você não aceita, mas aqui a gente vem por uma nova era aqui. Não essa versão, mas lá fora começa a surgir farol a laser nessa versão, câmbio de dupla embreagem, e a gente tá com uma versão conversível aqui também, né? Então aqui já é mais ou menos 550 cavalos, um pouquinho mais forte, e é um outro nível de carro aqui também. A história do R8 é o seguinte, ele é um produto brilhante, sempre foi um produto muito bom, mas por uma questão política interna, quando o R8 V10 surge para o mercado, ele é contemporâneo à evolução do Lamborghini Gallardo.
Então, o que acontece? Quando a Lamborghini em 2008 vem com os modelos LP, especialmente o LP 560-4, tração integral, existia um risco meio esquisito de você ter dois produtos muito iguais. Então, o que acontece? O primeiro R8 V10, ele acaba sofrendo um pouquinho a famosa capadinha. Por isso que esse carro não rende os 560 cavalos que rende lá na Lamborghini. Questões de mudança de arquitetura do escapamento do carro, assim como de remapeamento, certo? Como o William falou, a grande evolução vem no facelift, onde a Audi começa a ter um pouquinho mais de liberdade, então o carro passa a ter uma versão Plus com 550 cavalos e, obviamente, finalmente nós temos o câmbio de dupla embreagem tradicional, que aí sim dá um upgrade considerável em termos de desempenho e performance para esses carros, certo? Agora é interessante também porque a Audi, em um momento em que a Audi não queria ultrapassar a Lamborghini, ela veio primeiro com câmbio de dupla embreagem antes de lançar a Huracan, mas ela tinha aquele castrado um pouco o carro, talvez para não atrapalhar o outro. Lembre-se, tem uma arquitetura, a gente tem um grupo Volkswagen por trás, então a gente tem três grandes marcas, né? Porsche, Lamborghini e Audi junto, sem contar a própria Volkswagen, né? Então daqui a gente já vai meio que para aquele já. Exato. Tem algumas versões a mais GT, um pouquinho mais forte, semipista conversível, GT Spider também, mas daqui a gente já vai para uma outra era. Todos os carros do Homem de Ferro, é importante frisar isso daqui. A gente tem aqui o surgimento já de série, o farol a laser, que tem esse detalhe azul aqui. Quando você vê esse detalhe azul e você levanta o capô, tem um detalhezinho do farol a laser aqui, né? Audi Sport, a divisão de performance da Audi aqui na grade também. Aqui já meio que a Audi já, tipo, cansei de ser o menor, vou escancarar. Plataforma, motor e câmbio Lamborghini compartilhado. Então tem a mesma potência, são 610 cavalos, câmbio de dupla embreagem. Eu achava aquele câmbio de dupla embreagem absurdo, isso aqui é um fenômeno, entendeu? Cara, estamos a bordo do primeiro R8, tá? Desse carro da primeira geração que foi lançado lá em meados dos anos 2000. Obviamente, quando você entra na cabine desse carro, você tem uma impressão de modernidade, mas que hoje, em 2019, você já nota alguns resquícios daquela era de automóveis, tá? Mas, por incrível que pareça, ainda é um carro que você entra e você não se sente tão datado. Então, a conclusão que a gente chega, imagina, no meio dos anos 2000, quando você entrava nesse cockpit, como é que você se sentia. E, detalhe, desenvolver o R8 foi uma parceria junto com a própria Lamborghini. Quando o grupo Volkswagen Audi comprou a Lamborghini no final dos anos 90, começo dos anos 2000, o projeto era desenvolver o Lamborghini de entrada, o Gallardo, com motor V10. E foi esse know-how que foi passado para a Audi que permitiu que ela desenvolvesse esse carro. Mas aqui a bordo, algumas coisas que a gente percebe logo de cara. Por incrível que pareça, a cabine do R8, comparativamente à da Lamborghini da geração do Gallardo, ela é uma cabine um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais espaçosa, especialmente aqui, ângulo de cabeça. Poxa, eu tenho 1,87 m, sobra quase um palmo. Se eu tivesse num track day eu conseguiria botar um capacete. Coisas muito interessantes. Os materiais a bordo da cabine são muito nobres, tá? Então você tem couro de altíssima qualidade, esse carro em específico de muito bom gosto, com acabamentos em fibra de carbono, tá? Materiais acolchoados de alta qualidade. O teto é em alcântara. Esse couro especialmente é um couro que você nota que não é aquele típico couro de um produto comum, é um couro de um produto premium. O que nós temos aqui? Nós temos o conta-giros, certo? Corte de giros ali nos 8.500 RPM. Esse carro gira mais ou menos 8.250, que é quando vem inclusive o pico de potência. Tem um medidor de temperatura de óleo aqui ao lado. Tem um velocímetro que vai até 350 km. Aliás, uma das coisas mais interessantes, esse é um dos carros esportivos mais seguros e mais amigáveis ao marinheiro de primeira viagem a bordo de um carro super esportivo, certo? Hoje, você tem aqui os comandos, tudo muito próximo, muito acessível à mão. Temperatura, ventilação, o ângulo de saída e entrada, aquecedor de bancos, certo? Quando a gente liga o carro... Obviamente o V10 vem à vida, esse carro especificamente está com escape feito, então é mais bonito ainda, certo? A central de multimídia, obviamente, acho que é o único detalhe mesmo que entrega efetivamente um pouco da idade do projeto desse carro. E obviamente a presença de botões analógicos, tá? Hoje em dia tudo isso aqui são contadores digitais, relógios digitais, mas ainda assim é aquele negócio, se hoje em 2019 ainda é um carro
que parece chique, que parece refinado, parece sofisticado, imagina há 10 anos atrás, né? Todo carro épico, lendário, que marca a geração mesmo, tem alguns sinais distintivos clássicos, certo? A Audi sempre foi muito boa, especialmente com o design de rodas, de faróis, sempre marcou muito geração, especialmente aqui no Brasil. Mas quando o assunto R8, a gente já comentou dos faróis de LED, certo? Mas a marca registrada do R8 é o famoso Side Blade. Isso aqui em fibra de carbono, inclusive os R8s V10, todos eles vieram com o Side Blade em fibra de carbono. Lá no exterior, aqui no Brasil mesmo, alguns R8s V8, no lugar da fibra de carbono você tinha aquele material meio que em aço escovado ou um cinza diferenciado, tá? Então essa é uma maneira de você identificar um R8 V10. Obviamente, quando a gente pula para o assunto Spider, o Spider, apesar dos cabelos ao vento, perdia esta marca registrada do Side Blade, tá? Alguns diziam até que o carro ficava com um design um pouco mais insosso. Particularmente eu acho que é um detalhe do detalhe, certo? Quando o assunto é o facelift mesmo, eu vou ser bem sincero, na primeira geração da R8, as mudanças mesmo estão basicamente onde os olhos não veem, tá? São pequenas sutilezas, tá? Especialmente conjunto óptico dianteiro e traseiro. Aqui a bordo da cabine é basicamente a mesma solução de continuidade do primeiro R8, tá? A central de multimídia é um tiquinho a mais modernizada, os contadores todos são basicamente os mesmos. Obviamente a grande diferença está aqui, ó. O câmbio de dupla embreagem S-Tronic e obviamente a possibilidade de você ter esse carro com os 550 cavalos da versão Plus. Então aqui dentro tem alguns detalhes interessantes para você ver como funciona a evolução, né? Já falei uma vez no nosso programa que a Audi é um pouco, a Ferrari também é um pouco isso, é um pouco tudo para cá meio egoísta, mas por outro lado eles têm algumas inovações, como por exemplo, se você for olhar aqui a entrada do ar-condicionado, a sacada de você fazer na própria, próximo da saída, mas aqui é tão bonitinho, né? A ideia de você desligar, tão bem projetado aqui. Todos os detalhes em carbono aqui em volta. O que o pessoal chama de o áudio Virtual Cockpit, que a gente vai mostrar aí pra vocês. Você tem a opção de GPS, você consegue trazer para tudo do mapa, ó. É o Virtual Cockpit da Audi, né? Então a ideia mais moderna, tudo LCD, antigamente era tudo analógico, né? Então a ideia é de inovar na Audi. E aqui embaixo você consegue ver não só o Start-Stop no próprio Pedal Shift aqui, no próprio volante aqui. Você tem a opção do escape aqui, que você pode deixar mais barulhento ou não, dependendo se você está no modo normal. Esse aqui você tem o Drive Select, que você meio que seleciona o que você quer, né? Então você tem Comfort, Auto, Dinâmica e Individual, que é o modo programável, né? E aqui é o modo, se você quiser ficar selecionando tudo, você aperta a bandeirinha aqui. Ele até desliga o estágio do motor de estabilidade. E vamos curtir isso daí. Pedal Shift atrás do volante, então. Só que ele é fixo na coluna, diferente dos Lamborghinis, que eles são... perdão, esse é fixo no volante. Na Lamborghini são fixos na coluna, né? Então aqui você vira o volante, o Pedal Shift acompanha. Na Lamborghini ele é fixo, né? E aqui por dentro também você tem a ideia de você poder ver pelo seu retrovisor aqui, um motor V10, né? Inclusive o retrovisor é borderless, né? Ele não tem borda aqui. Mas é bom saber sempre que você tem um motor V10 aqui nas suas costas, né? O objetivo hoje é prestar uma homenagem a essa série de veículos esportivos, o R8, que é magnífico. Mas... obviamente, a gente está aqui por causa dos nossos amigos da Pirovani Import. Você que está querendo comprar, vender, consignar no seu carro, nossa recomendação é a Pirovani. Por quê? Porque não é só uma questão de preço, é uma questão de atendimento, da relação, dos contatos que ele tem. Às vezes você quer um carro novo, ele vai achar para você, você precisa vender o seu para comprar um novo, ele é o cara que vai te ajudar. Mas... por que ao invés de falar eu não dou um rosto para esse nome? Diogo, vem pra cá! Opa! Meus amigos, Diogo Pirovani conosco, nosso grandíssimo parceiro, e ele vai contar para nós um pouquinho de mercado, porque afinal de contas, R8 V10 primeira geração, R8 V10 facelift segunda geração e a atual geração do R8. Que tipo de preço que o comprador hoje está olhando quando ele está tomando a decisão de compra dele? Vamos falar então, começando aqui da primeira geração. Esse carro a gente tem as opções do motor V8 dele, que partem de perto de 300 mil reais. Depois o motor V10
vai começar nessa primeira geração perto dos 400 mil reais. E depois na segunda geração aqui, que a gente chama do Plus, né? A partir de 2014, a gente tem carros na faixa de 500 mil reais, de 550 mil reais, 500 mil reais acima. Vai variar da quilometragem do carro. O Spider sempre é um pouco mais caro. E essa geração, que é a geração atual, a gente vai ter carros aí na faixa de 880 mil reais 2017 até 950 mil reais, como esse 2018. Ou seja, dá para atender todos os apetites de quem está procurando um brinquedão desse aqui, né? Porque afinal de contas é o que a gente sempre fala, o R8 ele é um produto muito amigável ao primeiro proprietário desportivo. Ele é um carro razoavelmente prático, certo? Sim. Ele é um carro razoavelmente confiável, não é um carro que é absurdamente oneroso de manter, considerando obviamente que o carro teve um dono, certo? E como é que é o mercado? O pessoal procura, gosta mesmo do R8, Diogo? É um carro que tem procura? Como é que você enquadra ele hoje em termos de mercado? Pera aí, a pergunta que você tem que fazer é se a pessoa chega na loja perguntando se o cara vai comprar por causa que é o carro do Homem de Ferro. Aparece alguém assim na loja? Olha, o pessoal faz uma grande referência aí ao filme, né? O carro dos sonhos de todo mundo. Eu encaro o R8 assim como o primeiro super esportivo de muita gente, né? Já tá um carro numa categoria de motorização V10, é um baita carro legal, mas o pessoal faz bastante analogia ao filme Homem de Ferro, sim. E a gente tem um mercado dele até, pô, você vê um carro 2010 e tem um mercado bem aquecido. Se o carro tiver uma quilometragem boa e um preço honesto dentro do mercado, a gente tem uma boa liquidez desses carros. Poxa, interessante pra caramba. Bom, acho que agora nada mais natural. Bora dar uma volta em cada um deles, tentar explicar este putpurri de diferenças entre as variáveis do Audi R8 V10. Você que assiste o nosso programa, tá precisando de qualquer coisa quando o assunto é suspensão, freio e pneu, é com os nossos amigos da Della Via, numa das 60 lojas espalhadas pelo Brasil. Vá, diga que veio pelo Amigos por Carros, até 30% de desconto em alguns serviços e parcelamento em até 8 vezes sem juros no cartão de crédito. Will, estamos a bordo do primeiro R8. Como é que a gente faz ele funcionar? Tá em neutro, joga pra cá no modo automático e nós partimos. É engraçado, né, cara? A primeira coisa que você nota logo de cara é o seguinte, né? Câmbio automatizado de embreagem simples. Curiosamente falando, é um acelerador com uma resposta boa. Eu não tô nem no modo esporte. Esse carro, gente, é um carro extremamente simples de dirigir. Porque se eu quero andar no modo manual, eu apenas seleciono uma das borboletas. Ou, se eu quero voltar para o automático, modo A, ele está automático de novo. Uma coisa legal que eu acho que todos merecem, isso aqui é o V10 5.2 e esse carro especificamente está com escape feito, certo? Botar no modo esporte, modo manual. E o mais engraçado dessa experiência é o seguinte: o câmbio na reduzida, ele é muito rápido e suave, mas na subida de marcha é um tranco que segura o desempenho do carro. Cara, ele tá cantando pneu assim mesmo, ou é a impressão? Eu vou dizer uma coisa, esse carro dificilmente está puro. Tá mexido. O segredo... Engraçado, a gente dá os rolavantes. Então, sabe de uma coisa? A gente discutia muito isso no passado. Eu sou um fanático do câmbio eficiente, do câmbio de dupla embreagem. Mas você tem que assumir uma coisa. Hoje em dia, nos tempos que a gente está vivendo, os carros com câmbio de dupla embreagem acabaram ficando um pouco mais genéricos, porque todos são rápidos e empurram o carro para frente. Hoje é uma viagem meio no túnel do tempo você pegar um carro desse que você sente isso. Então, ó, você vem aqui, ó. Se eu tirar o pé e subir, não existe, entendeu? Cara, é muito gostoso, cara. É um carro gostoso de andar, não tem como negar isso, gente. A gente pode tirar, fazer sarros, mas a questão é a seguinte: o R8 ele é um carro brilhante e ele é um carro dócil de andar. Você entra nesse carro e automaticamente você se sente meio que íntimo dele. Não tem grandes complexidades, tá? E é muito louco, porque eu tô andando no modo esporte, mas mesmo o modo comum dele já responde de uma maneira bem bacana, tá?
Não, e uma coisa interessante sobre o R8 ele ainda é um carro com muita mecânica. Então, assim, a principal diferença de dirigibilidade nessa condição de uso normal é, por exemplo, tirei o pé do freio, ele não está andando. Aí você nota que é o computador trabalhando como se fosse uma embreagem, acoplando e desacoplando. Mas você sabe que não é todo carro que é assim, manual automatizado, sim, né? Sim. As Ferraris, por exemplo, você vê esse mesmo padrão. Mas as Ferraris, por exemplo, a Califórnia americana, ela não faz. Você tira que nem o GTS, você tira o pé do freio e vai andando sozinho. Acho que varia muito do calibre do carro. E assim, o que você nota aqui dentro? Ele é um carro civilizado. Eu acho que tem muito da escola de usabilidade diária com esse carro, entendeu? Isso não muda mesmo na atual geração desse carro. A coisa que é interessante, aqui a gente tem um volante conjunto completamente hidráulico, ou seja, o feedback é muito interessante. Você tem um volante pesado, ele é rápido, mas uma das coisas mais interessantes que eu sempre falei, elogiei demais a tocada do R8. Ó, vou tirar o pé, ó, vocês viram? Fica suave. Agora se ficou com o pé cravado, amigão, é tranco na subida de marcha e um mergulho no nariz. Mas, curiosamente falando, da minha lembrança, é um tranco um pouco mais civilizado do que o câmbio, do que o tranco que nós víamos na Lamborghini. Tá? Uma das coisas interessantes é, o R8 ele é um carro muito brilhante. Por que eu gosto muito dele? Porque apesar dele ser um carro tração integral, ele é tração traseira preponderante, entendeu? Não é que ele é 50-50 o tempo inteiro. O que isso significa? Que você consegue sentir o eixo dianteiro do carro. Você sabe que esse foi o primeiro Audi a ter isso, né? Nossa, como um volante mais pesado, cara. É, né? Porque lá tem assistência hidráulica e tem a direção adaptativa. É só o pessoal falar que eu tava até agora com o V10, o atual. É, o atual, até o mais novo, mas é a geração mais nova. Nossa, como é diferente, cara. Você sente muito mais o que tá acontecendo, olha. Mas sabe o que é engraçado? Assim, deixa eu ver uma coisa no esporte. Olha, ele assim, de passeio, mesmo no modo esporte, ele é mais suave que a Gallardo. A Gallardo é meio bruto, você dá o acelerador, você... sabe, você já... Você sabe muito mais o que está acontecendo, cara. Você se sente mais orgânico aqui dentro, né? E é engraçado. Não sei como explicar isso, mas talvez por conta disso te dá mais confiança. É, exatamente, mas esse é o grande argumento dos carros antigos. Que, obviamente, o carro moderno ele é mais veloz, ele te torna super-herói mais fácil, mas aqui você tem mais noção do que está acontecendo com o carro. Concorda? Cara, total. Nossa, como ele é mais pesado, mas você se sente mais seguro. Total, olha isso. Tem uma questão também, né? Original por original é quase 100 cavalos a mais no atual R8. Não, esquece a força, eu tô pensando mais por sensação atrás do volante, né? Você não se sente um pouquinho mais, como eu posso dizer, especial aqui? Mais no controle das coisas? Sim. Mas ao mesmo tempo a gente tá falando do manual automatizado de uma embreagem. Pensa assim, gente, eu pelo menos bato muito nesse tipo de câmbio. Hoje, a própria Lamborghini tem isso ainda com o Aventador. Mas assim, é o que os caras tinham na época, entendeu? Então assim, a gente tem que respeitar o que os caras desenvolveram na época. Então assim, pra mim tá excelente, mas é que é engraçado, é diferente. É muito diferente. Hidráulico no volante, a direção adaptativa ela é mais rápida, ela é mais precisa, só que ao mesmo tempo ela te desloca um pouco da sensação do que tá passando na frente do carro, entendeu? Mas o motor é uma obra de arte, certo? Isso não dá pra negar. Acho que a grande razão desse episódio todo é a homenagem que nós estamos fazendo ao 5.2 V10. Achei que era o Homem de Ferro. Esse é o primeiro carro do Homem de Ferro. É verdade. Tony Stark. E é engraçado porque é um motor que curiosamente não tem grandes problemas crônicos históricos. Quando a gente fala de V10, a gente lembra do V10 BMW, que dá um trabalho desgraçado. A gente associa, por exemplo, o V10 do Carrera GT, mas curiosamente, acho que dos V10 produzidos em massa, esse aspiradão do R8, eu nunca ouvi relatos de histórias tristes com esse motor. Sabe por que? Eu já te falo já. Porque esse motor é uma evolução do 5.0 que tem na primeira Gallardo e naquele RS6 V10 Biturbo. Aqueles carros dão problema. Aqui acho que os caras arrumaram e fizeram 5.2. A grande diferença do 5.0 para o 5.2 é que esse carro é uma injeção direta de combustível. Exatamente. E a cilindrada é um pouco maior. E arrumaram os problemas que tinha no... Agora vamos ver aqui na subida. Cara,
mas eu tô achando meio difícil de acreditar que esse carro é original. Acho É legal. que Não é original, nem a pau. Percebi que não é, não. Mas eu faria isso, eu não sei o que ele fez, mas eu faria isso. Caramba, que legal. Vou voltar aqui. Mas você percebe que isso aqui eu entendo algumas coisas, aquele esportivo da velha guarda, isso aqui. Que tipo, o próprio, engraçado, o acoplamento da embreagem do manual automatizado. Você já andou de Gallardo? Cara, é muito mais bruto, aqui é muito mais suave. Exatamente, essa acho que é uma das coisas que a gente mais precisa falar pro pessoal. É isso, o Lamborghini, apesar de ser um carro muito parecido com esse, ele é bruto. Ele é um carro que parece que tudo é calibrado de uma maneira um pouco mais agressiva. Agressividade é a palavra. Nossa, parece que é tudo mais agressivo. Aqui é mais suave, aqui dá... Ele não vai te matar como você espera que o Lamborghini vai fazer, né? Essas reduzidas são... Você tem que tirar o chip da cabeça de manter o pé no chão. É porque parece que a gente tá com esse de dupla embreagem, você troca e o carro dá uma murchada. O que aconteceu? Desligou, sabe? Você fala assim. A primeira vez que eu dirigi um Lamborghini com e-gear na minha vida, eu achei que eu tinha quebrado o carro. Então, dá essa impressão mesmo. Mas isso aí, cara, adorei o carro, uma experiência diferente, acho que vale a pena conhecer. E você tem que respeitar a história, né? Porque existe dupla embreagem, porque existe isso aqui. Pra mim, esses R8s vão se tornar clássicos modernos. Gente, não muda muita coisa, certo? O pessoal sempre pergunta, é 2,3 km por litro andando nessas circunstâncias, mas mesma coisa, neutro, a ré pra cá, neutro. Se eu jogo tudo para a esquerda, eu entro no modo automático. Se eu cambiar manualmente aqui ou atrás da borboleta, eu entro no modo manual. Se eu quiser andar no modo automático, novamente, esse carro já tem o amortecedor adaptativo Magnetic Rear-Logical da Audi, certo? Obviamente, aqui eu ainda tenho o volante hidráulico, não tenho assistência elétrica, então ele é pesado, arrisco dizer até mais pesado que o do branco, da primeira geração. Ixi. Tá? Então assim, vamos botar no modo esporte. A grande diferença é que 25 cavalos a mais original, certo? Obviamente é o conversível é marginalmente mais pesado, um pouquinho menos disso, se não me engano são 50 ou 60 quilos a mais. E eu só tenho o modo esporte e o amortecedor eu consigo deixar também mais rígido. Então no modo mais agressivo. Vamos ver o câmbio de dupla embreagem? Aqui, meu amigo, acabou a farra do tranco. Exatamente. Aqui eu fico com o pé embaixo o tempo inteiro. O que você nota, cara? A gente ainda não pegou muito buraco, mas mesmo aqui a suspensão parece um pouco mais sofisticada, um pouquinho mais macia de andar. O eixo dianteiro do conversível, ele é um pouco mais bobo, ele sai um pouquinho mais de frente, ele não é tão afiado quanto o cupê, mas honestamente, se teu uso não vai ser um uso tão soviético, não vai ser um uso de track day, até entendo o lifestyle do capota ao vento, dos ventos. O que eu noto nesse câmbio, tá? Diferentemente do PDK, Sr. William, é que aqui as reduzidas para a primeira marcha são mais restritas do que você vê em outras caixas de dupla embreagem. Mas, obviamente, meus amigos, esse aqui é um Audi R8. A Audi é basicamente precursora do assunto dupla embreagem. Lá em 2002, 2003, ela inaugurou isso nos carros de passeio. Primeiro TT, né? Exatamente. E, obviamente, o Bugatti Veyron foi o carro que conseguiu criar a tecnologia de dupla embreagem em massa que escorreu para os demais modelos. Mas esse carro é muito gostoso de andar. Obviamente, o escape standard, ele parece que ele acorda um pouco mais em giros maiores. Os freios são muito bons. Gente, eu diria o seguinte, as pessoas muitas vezes ficam muito naquele modo, mas o conversível no Brasil, mas no final de tarde, você poder aproveitar um V10 desses. O que eu posso dizer? A diferença essencial desse carro para aquele da primeira geração é o câmbio, viu?
Obviamente você tem um design um pouquinho mais moderno, uma nova releitura de conjunto óptico dianteiro e traseiro. Aqui dentro as coisas são basicamente as mesmas. O volante é realmente um pouquinho mais pesado. É um facelift mesmo, né? A definição de facelift mesmo. Ele é tão reto, tão preciso. Ó, ali tem uma rua bem ruimzona. Até pra eu voltar e te entregar o carro. Ó, nós estamos com os amortecedores no modo mais agressivo, certo? Vamos desligar ele um pouquinho. Desligar o Sport. É essa a versatilidade que o R8 tem, que poucos carros Sport têm. Ó, tirando um pouquinho a frente, que é baixa, olha aqui, essa é uma rua ruim, William. É. Ó, aí você liga, aí começa a pular um pouco, mas é aceitável, não é vulgar, certo? Deixa eu voltar. O volante ele é duro mesmo, não sei se é tão mais, é um pouquinho mais. Muda o acabamento dos pedal shifts, a pegada, a punhadura, mudam várias coisas, É engraçado. o facelift, né? Você vê que isso aqui é Gallardo, né? É o volante da Gallardo. É o Magnet Ride, velho. Por isso que dá essa impressão. Olha que interessante, você tá assim em buraco, você percebe que ele vai consertando. Nossa, que interessante o Magnet Ride nesse carro. Eu já tive uma experiência no S-Tronic, no salão do automóvel. Olha a diferença dos carros. Então eu sabia, eu até falei, nossa, o que estava errado no R8 acertaram nesse carro. Então eu achei sensacional. Aqui ele tá indo bem, mas eu entendo o negócio de hesitar, que é o que você falou lá. Cara, o câmbio de dupla embreagem faz muito bem pro carro. Aqui ele tá indo bem, é que a sacada, que na época eu tinha conversado com o pessoal na aula, você tem que reduzir esse carro abaixo de 4.000 RPM. Se você reduz acima, ele não deixa, ele hesita, tem essa hesitação que você falou, né? Mas é... Puta cara, que carro não. Eu colocaria um escapezinho, o escape que tá naquele lá, no Coupé, no R-Tronic. Dá uma diferença. Aliás, a gente tem amigos que tinham o R8 daquela primeira geração, que fizeram o carro ficar o capiroto utilizando coletores de escape de Lamborghini da Blancpain. É, exatamente. Eu ainda vou preferir esse do que o R-Tronic, não só por conta do câmbio. Eu entendo que tá lá no R-Tronic. Como automóvel, Nossa, esse carro cara, é superior. Como instrumento de diversão, talvez aquele carro seja mais engraçado. A gente já não tem o que falar, é outra tecnologia, não temos o que falar. Por dentro é uma remodelação por completa do automóvel mesmo, do R8. Aqui eu tenho o cockpit completamente virtual e olha, para você que é rato de pista, William, uma coisa que hoje eu dou muito valor, eu tenho um indicador de pressão dos pneus. Uns diriam, é para uma questão de segurança, mas se você vai andar na pista, a coisa mais importante que existe é você ter noção da sua pressão de pneus. Aí eu tenho o Drive Select no volante. Aí aqui eu tenho os tradicionais que a gente já se acostumou, Comfort, Auto, Dynamic e Individual. Quer saber? Se você já vai no extremo, sim, então aperta a bandeirinha. Por quê? Olha a válvula. Meus amigos, vocês que estão assistindo, a gente fez um teste completo desse carro já no nosso programa. Aqui em cima vocês podem ver o teste que nossos amigos fizeram. Deixa eu dar um toque. Nesse estágio, ele desliga o controle de estabilidade ali, ó, de tração pelo menos. Então assim, acelere, mas é aquele não acelere como se não houvesse amanhã, pelo amor de Deus, que a gente está em via pública. Não, com certeza. Mas assim você sente mais o carro, ele te deixa mais solto, entendeu? Nossa, que interessante, cara. Olha, que legal. Realmente, é um carro egoísta, só tem aqui. Aqui eu tenho o modo do escape, obviamente nós vamos no modo felicidade. Obviamente você já se sente a bordo de uma experiência nova. Olha a evolução do Magnet Ride. É diferente assim, já. O volante é levíssimo, não há comparação. Mas, é o que eu falei, aqui não existem diferenças para o Lamborghini Huracan essenciais, tá? É o andar de cima de performance. Aqui, amigo. Peraí, eu preciso parar um minuto.
pensar. Nossa, que carro! Nossa, que Chris Harris isso. Espera aí, gente, eu não consigo falar. Ele tem vídeo que carro é muito rápido que ele fala isso. Meu, o que faz alguém chamar isso de CVT, velho? Cara, eu tava com saudade, fazia tempo que eu não andava nesse carro, viu? Aí você se assusta com quão bom isso é. Esse eu não sei se eu quero te entregar a chave não, amigão. Meu, olha isso, que é isso, cara? É animal, cara. Olha esse carro! Os freios. Olha isso, velho! Que é esse carro, velho? É absurdo. Cara, eu já tinha dirigido esse carro há alguns anos, Mas isso que a gente tá fazendo, medir a evolução dos V10 e tecnologia, é complicado. Bom, gente, 0 a 100 é sub 3 segundos, basicamente, a velocidade máxima é acima dos 325 km por hora, isso você poderia conferir no Google. Mas o que o Google e nenhuma ficha técnica vai te falar é o quão rápido o volante é, quão bom o freio é, quão espetacular o chassi é. E posso falar uma coisa? Esse S-Tronic é o que a gente sempre fala, a evolução não tem... Ela não toma prisioneiros. Sim. Aquilo do azul Gabriel era um câmbio de dupla embreagem muito rápido. É absurdo. Isso é telepatia. Nossa. Eu boto ele onde ele quiser. Obviamente, vamos lá. Vamos esfriar um pouco a cueca. Porque é complicado. Quando você dirige um carro assim bom, eu não quero ter tanta emoção. Eu vim trazer esse carro e falei, putz, grila esse carro. Eu não quero ser um cara que Cuidado com o buraco aqui, pelo amor de Deus, sai. Não, passei longe. Quase. Eu não quero ser um cara que vai, tipo, né? Eu preciso ser um pouco imparcial. Talvez eu devesse ter fechado os vidros. Eu não quero parecer bobão. Mas assim, esse é um carro que te faz ficar bobão. Você fica meio... Cara, sério que você é assim bom? É bom pra caramba. Tipo, quando eu dirigi a Huracan, eu dirigi numa rodovia. Então eu não tive a chance de sentir isso que eu acabei de sentir nessas curvinhas. E eu andei com o Nando da Pit Stop na rodovia. Duas coisas, vai, pra falar seriamente sobre performance. O volante não tem nem comparação, ele é muito mais rápido, muito mais direto do que o da geração anterior do conjunto hidráulico. Você consegue colocar o carro aonde você quiser, mas não é necessariamente você sentindo o que está acontecendo com o carro, tá? O ponto é esse. É rápido, dá a mesma confiança, né? É exatamente isso. Outra coisa que eu notei ali na subida, que foi até uma das razões de eu ter pego. Como todo bom motor aspiradão girador, a entrega de performance dele bruta vem ali acima dos 4.000, obviamente. Por ser um 5.2 e já ter 56 kg de torque, não é uma coisa que você vai sentir uma letargia, por exemplo, que você sente no motor girador V8 da BMW, da M3 E92. Mas você nota, não uma preguiça, mas assim, que o carro brilha mesmo acima dos 4.500 RPMs, tá? O mais novo que esse, ele tem todos aqueles negócios do catalisador de partículas, o ronco tá mais baixo, andei lendo, vendo sobre. Aí eu falei, até acho o mais novo, mais bonito que esse ainda, mas eu falei, cara, mas é fim de era. E a versão tração traseira não veio pro Brasil desse carro, a EWS, né? Não veio, que pena. Meu, que carro, velho. Uau. Então, aí você pensa, um carro desse nível custa menos de 1 milhão. Uma média de 1 milhão, vai por aí. Cara, é assim, eu gosto muito de Ferrari. Eu já falei, eu sempre quando alguém me pergunta... Assim, quando a pessoa vai pra Ferrari, peraí, você já teve outros carros antes? Eu recomendo pra pessoa, experimenta um Porsche, vê como é que é a pegada, que a Ferrari é muito mais cara, outro nível de carro, não necessariamente muito melhor, mas é uma pegada diferente. Isso aqui é uma alternativa. Olha, Pirovani, obrigado pelo dia de hoje. Verdade, obrigado aí, porque a oportunidade de conhecer a evolução do V10, nossa, cara. E os 3 carros estão em estoque na loja. Ai, que
cogita, foda. Complicado que esse carro que... Você tem uma ideia de você tá muito numa marca, aí você vem com um modelo desse, pô, pela sensação que dá, você cogita, né, assim, de... Cara, a questão é o seguinte, hoje a gente está aqui fazendo um tributo a um carro que certamente vai se tornar um clássico moderno, certo? Os dias de um motor V10 completamente aspirado, girando mais de 8.000 RPMs, estão contados. Acaba em 2022. Os ecochatos ganharam a luta, de fato parece que o grande problema de tudo que tem de errado com as nossas vias e estradas de rodagens modernas está aqui na nossa frente, mas para nós, verdadeiros entusiastas, apaixonados por automóvel, hoje poder contar essa história para vocês é sem sombra de dúvidas uma ocasião única, uma ocasião que a gente deve inclusive a Pirovani Import, que está com esses 3 carros em estoque lá para vender. E, cara, não tem o que falar, né? Você consegue entender muito bem de onde surgiu, para onde foi e aonde essa história provavelmente vai se encerrar. Você pensa, aqui veio manual automatizado, farol a laser, câmbio de dupla embreagem e a gente acaba no fim de uma era, motor de alta litragem V10. Olha, esse carro dizem que vai deixar de existir. Vamos torcer para que nós estejamos equivocados, que isso sejam apenas boatos. Não é boatos, desculpa, acorda, é tipo assim, já é 2022, tá aí. Tipo. Talvez se o R8 tivesse 10 anos a mais de vida, valesse a pena continuar investindo nisso, porque sem sombra de dúvidas hoje, se me perguntassem, diga um defeito do R8 V10 atual, do Pulso, não tem. Tá? O carro é bom em tudo que ele faz, tá? O câmbio é espetacular, o motor é emocional, o escape é muito bom, o acabamento é sensacional, talvez o design do carro o design ele é muito bom. Eu ainda fico com o do S-Tronic, do azulzinho, ele acha ele mais harmonioso, mais bonito, mas não é feio não, a gente acostuma. No início ficou meio assim, mas... subjetividades à parte, acho que esse é o único aspecto que vai muito de quem está assistindo, tá? Eu realmente concordo com você, acho que para mim o R8 mais bonito é o facelift da primeira geração, mas isso aqui como automóvel te faz questionar muito se não tem como gastar esforço, dinheiro para tentar viabilizar a continuidade disso aqui, porque é brilhante. Pois é, chegamos ao fim de uma era, estamos chegando, aliás, né? Faz parte da vida. O futuro vai ser muito mais legal, cara. Não, isso é uma coisa que você falou. Muito mais legal. Para algumas coisas concordo. Não seja o tiozinho que tá chorando o último carro a carburador. Não acho, até porque o Mini que a gente tá no Countryman, ele tem algumas coisas, é o melhor carro híbrido que eu andei na minha vida. E ele tem algumas coisas absurdas, sensacionais. Entendam uma coisa, nós estamos aqui nos despedindo de algo que talvez seja lendário para as futuras gerações, mas a gente sabe que o último carro, puramente a combustão, vai ser um carro esporte. Tony Stark morreu. Não, tá morrendo. Nossa, que spoiler, velho. Terminou com spoiler. Assisti Nossa, ninguém assistiu. Não dá esse spoiler, ele morre. Nossa, que porcaria. Ai, que saco, velho. Inclusive, aqui nesse programa a gente fala bastante para vocês comprarem carro, certo? Não preciso nem ressaltar a importância de um pré-compra. E afinal de contas, o que é um pré-compra? Como é que funciona essa inspeção mecânica? Aqui nessa tela final, vocês podem ver o pessoal da Pit Stop Shop explicando em minúcias mais ou menos como é que é esse processo como um todo para tranquilizar você e o potencial vendedor.